Bom dia. Bom dia. Hoje, 19h30, quarta aula do livro Tempo Chegou. Toda terça-feira, 19h30, nosso estudo, né? Nosso aprimoramento. Tá bom? Apesar que de manhã também. E testemunho é bem grande, né? Testemunho, exemplo de visão equivocada, publicado no livro do Evangelho do Céu, volume 4, Salvação, editora Luiz Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Publicado no jornal Eiko 222, em 19 de agosto de 1953. Comentário de Meishu Sama. O testemunho que leremos a seguir narra um equívoco que as pessoas cometem com muita frequência. Porém, Deus revelou à autora do relato um sentido muito importante e, por essa razão, vou explicá-lo. Resumindo em poucas palavras, podemos dizer: apoie-se em Deus e não nos homens. Para esclarecer melhor, cada um de vocês possui a força do Jorei, e por isso o ideal seria cada um manifestar essa força para curar sua própria doença. Reflitam profundamente sobre isto. A partir do momento em que nos foi concedida essa permissão de curar outras pessoas, não existem motivos para não obtermos a cura das nossas próprias enfermidades. É fundamental mantermos essa consciência e essa fé. O problema é uma questão de consciência e fé. Acreditar. Acreditar que você tem no Hikari, pode levantar a mão e promover a sua própria cura. Mas a pessoa, quando está purificando muito, primeiro, eu acho que falta costume. Não tem costume de fazer auto-jorei. Não tem. Meishu Sama, relembremos, ele, portador da luz, fazia auto-jorei sempre, o tempo todo quase, sempre fazendo nos ombros, nos quadris, sempre no estômago, sempre fazendo auto-jorei. Dono da luz, Senhor da luz, Messias, auto-jorei. Por que a gente acha ou não sabe que deveria fazer como ele, seguir o passo dele, fazer auto-jorei? Não é? Falta costume. Acredito eu, falta de costume, não lembra. Mundo é tão atraente, o mundo é tão te suga para dentro dele, mundo material, que você não lembra, nem Deus existe, nada. Não entrega nada na mão dele, não confia. Purificação está muito forte, você não consegue, mesmo tendo o hábito, se já tem o hábito, acaba fazendo. Mas como não tem o hábito, aí quando está purificando, ainda pensa assim: estou muito fraco, eu não posso fazer jorei, não posso, não aguento. Mente é terrível, viu? E a gente acredita, né? Pior é que a gente acredita nos nossos próprios pensamentos, que nem são nossos muitas vezes. O próprio secundário falando: você está fraco, você não aguenta ministrar jorei, você não consegue mais nada.
Porque muitas vezes a gente tendo braço, tendo mão, tendo consciência, sabendo que a gente pode, muitas vezes, tira alguém dos seus afazeres para pedir jorei, sem necessidade muitas vezes sem necessidade. Purificação, claro, tem purificações que são mais intensas, só a pessoa precisa receber jorei, precisa pedir, inclusive, né? Mas se você pediu e não apareceu ninguém, você mesmo faz, você mesmo fazendo, não é? Vocês somente não obterão bons resultados quando as coisas estiverem fora da lógica. Por isso, sempre devem estar atentos a esse ponto. Caso contrário, farão muito esforço em vão. Portanto, é fundamental mantermos nossa crença muito firme. Tentem compreender profundamente essa verdade. Se a gente não acredita que jorei que a gente ministra dá efeito, que funciona, por que está ministrando, né? Jorei. Quase que como obrigação. Não sente nada, não percebe nada. Precisa ter consciência, né? Acreditar. Aí fica bem diferente, bem diferente. Você ministra jorei, você acredita no jorei, você só quer jorei, não quer mais nada. Não quer outra coisa. Não quer remédio, não quer nada. Jorei resolve tudo. Assim Meixo Sama ensinou, né? O que tem para resolver doença, pobreza, conflito? Jorei. Resolve os três. Porque resolvendo o problema da doença, os outros dois serão resolvidos, ele fala. Testemunho. Pela graça fui curada de apendicite. Senhora Satiko Hidaka, 32 anos, província de Kumamoto. Meixo Sama, muito obrigada pelas graças que recebo diariamente. Aproveito também o ensejo para lhe agradecer a purificação que tive no apêndice. No dia 8 de maio, meu marido viajou para participar do culto mensal e antes de partir pediu-me para ir ministrar jorei no senhor Yoshikawa, que estava purificando. Neste mesmo dia, à tarde, fui à casa dele e em seguida me dirigi à casa dos meus vizinhos para também canalizar-lhes a luz divina. Ao chegar à minha residência, pouco depois das 19 horas, agradeci em frente ao altar. Algum tempo depois, comecei a sentir dores no lado inferior direito do abdômen, além de dores na nuca e na região lombar, que passaram a se intensificar. Sentir dor é purificação, e isso, por si só, é gratificante. Pensando assim, sentei em frente ao altar para descansar e imaginei que logo ficaria melhor. Comecei a ministrar alto jorei e o espasmo foi aumentando cada vez mais. Logo percebi que se tratava do apêndice. A cólica era semelhante a uma agulha espetando esse local. Além disso, sentia um ponto febril exatamente no lado direito da lombar, bem como uma dor muito intensa na região do baixo abdômen. Tenho experiência em purificação de apendicite, pois já ministrei jorei em vários casos. Uma vez fui procurada pelos pais de um jovem rapaz chamado Oshita, que foi diagnosticado com essa inflamação e encaminhado para internação imediata a fim de se submeter a uma cirurgia,
Já era final da tarde, quando me pediram que eu fosse ministrar de orei no filho deles. Durante a noite, fez por 3 ou 4 vezes e então adormeci. Quando acordei, vi o jovem despertar já curado. E depois de apenas 3 dias, ele retornou ao trabalho sem nenhuma restrição. Outro caso aconteceu no outono do ano passado. Estava me preparando para viajar para a difusão, a fim de participar do culto mensal, quando meu marido começou a purificar com apendicite. Durante a noite ministrei e orei várias vezes, e no dia seguinte outros membros vieram e fizeram o mesmo. Após 3 dias, ele já estava dedicando na divulgação dos ensinamentos. Entretanto, na noite em que eu mesma passava pela purificação, meu marido estava ausente e a minha irmã, que nos ajuda, também não estava conosco. Além disso, minha filha de 8 meses queria mamar e a dor só aumentava. Já era tarde da noite, quando me lembrei de que não tinha fechado o portão, mas era impossível me movimentar. Estava reclinada com a mão sobre o abdômen, sentindo muita dor. Foi então que abri os olhos e enxerguei bem na minha frente a foto de Meixo Sama no altar. Imediatamente lembrei-me de que meu marido sempre ensinava. A palavra Sonen surgiu como um lampejo na minha mente. De repente, percebi que não deveria me apoiar nem em meu marido, nem em minha irmã ou qualquer outro membro, mas somente em Meixo Sama. E naquele momento compreendi claramente essa verdade. Entendi os erros que havia em meu sonho, não apenas em relação à purificação em que me encontrava, como também a todas as coisas do dia a dia, as graças e bênçãos que recebo diariamente, às quais já havia me acostumado. Refleti também sobre minha tendência a ter uma visão shoujo sobre os fatos e pedi perdão a Meixo Sama várias vezes. Com esse sentimento no coração, acabei adormecendo. Abri os olhos algumas vezes e ainda sentia dor, mas percebi que aos poucos ela ficava mais fraca. No dia seguinte, um membro veio à minha casa e recebi de orei. No final da tarde, meu marido retornou do culto e também ministrou Jorei em mim. Pela graça de Deus, no terceiro dia, eu já estava fazendo as tarefas de casa. Só posso ser grata a Meixo Sama pela cura da apendicite e por me levar a perceber os erros do meu sono. Peço perdão e agradeço profundamente. Muito obrigado. Maneira de pensar, de agir, né? Apendicite, né? Eu lembro uns 40 anos atrás, eu não conhecia ainda Jorei, messiânica, nada disso. Eu tive uma dor muito forte nessa região onde fica o apêndice, mas doía. Então, meu pai e minha mãe me levou no hospital, pronto-socorro, né? E demorou para vir alguém ver, não é? Demorou muito. E aí veio, como eu estava com muita dor, me colocaram numa maca lá para esperar e me deram uma injeção para dor, não sei o que era, mas era forte, viu? Porque a dor foi diminuindo e eu meio que dormi até. Aí me levaram então pro médico. Ele tirou a temperatura, eu estava com febre. Então ele suspeitou de apendicite e ainda estava com dor. Suspeitou de apendicite, mas já não era tão violenta como estava antes a dor. Aí
Ele pediu o exame de sangue, né? E lá na Santa Casa, o exame de sangue é específico para ver se era apendicite, né? Então fiquei esperando e voltou constatando, falou, não, é apendicite, você tem apendicite. Vai operar. Falou, você vai operar, né? Vou operar você. E eu fiquei apavorado, imagina, 13 anos, 12, 13 anos. Eu fiquei apavorado. Porque eu olhava para o médico, era um espanhol, eu lembro, fiquei traumatizado, não esqueço mais. Era um espanhol. E eu olhava para ele, que na minha mente a imagem que eu via era um cara com uma faca e o avental cheio de sangue assim. Eu sou só açougueiro. Essa imagem que eu fiquei dele. E aí eu fiquei muito com medo, né? E falei para o meu pai, pelo amor de Deus, não deixa esse homem mexer em mim. Não, me tira daqui. Meu pai ligou para minha madrinha tinha uma parente, acho que irmã dela, que era médica em São Paulo, e ela então indicou um médico aqui em Santos, especialista, gastrocitologia, sei lá o nome. Me levaram então para a casa de saúde. Colocaram no carro, fui para a casa de saúde e o médico ia me encontrar lá, né? Só que eu fui colocado num quarto lá, uma cama, e dormi, apaguei, dormi. Quando eu acordei, o médico estava apalpando minha barriga, apertando. Ah, dói. Eu falei, não, não estou sentindo mais nada. Ele falou, não é apendicite, ainda mais suporada como o outro, falando que já estava suporando que tinha que operar. Isso não é. Se fosse, você não estaria aguentando de dor de jeito nenhum, né? E eu, criança, falei, que bom, né? Graças a Deus. Minha mãe era acreditava muito, né? Tinha muita fé em Deus. Então, rezou bastante para que não precisasse, né? Eu não fiz exame nenhum, não sei. Mas depois eu lembrei que um dia antes, nessa época, o ministro Vanderlei, meu irmão, tinha uma loja de chocolate, de doces, não sei o quê. E ele encomendava chocolate, acho que do Sul, né? Não vou nem fazer a propaganda, porque era um chocolate tão horroroso, tão ruim, hidrogenado, da pior qualidade. Mas criança, 12, 13 anos, queria saber se era ruim. Queria comer chocolate. Então abria saco. Tinha uns que pareciam palitinhos e ficava comendo, vendo televisão. Mas eu comi não sei, acho que uns 2 quilos de chocolate. Passei mal. Era a toxina do chocolate. Né? Na época eu não sabia, porque ninguém era messiânico. Não sabia. Mas sabia que o chocolate tinha feito mal. Não é? Só que eu não contei nada para ninguém porque eu tinha medo, porque não era para comer o chocolate, né? Mas imagina, alguém vendo aquele monte de caixa de chocolate, não ia pegar um saquinho para comer? Ia pegar. Então, medicina é assim. Muitas vezes vão te dar um diagnóstico que você tem alguma coisa, e vão te receitar um tratamento, ou até, como foi o caso, uma operação, uma cirurgia. E muitas vezes não é nada mesmo, né? Não é nada. É um perigo. Com o Jorei não tem esse perigo. Não tem. Você está lá com dor, com não sei o que, levanta a mão. Aquilo é incrível, porque a luz está tão forte hoje em dia. Eu, por exemplo, ia muito no dentista. Doía, eu corria. Aí, eles sempre achavam alguma coisinha. Sempre. Era uma obturação, era um carro. Sempre tinha alguma coisa. Sempre. Agora, com o auto-jorei, fazendo o auto-jorei, começou a querer doer, eu já faço.
na hora. E geralmente, quando é na parte de cima, não é no dente, é no osso. Você faz no osso com a ponta do dedo. Fazendo não demora 5 segundos, a dor passa. E aí eu falo, bom, passou, tira a mão, a dor volta. Ela volta. Põe a mão, a dor passa. Tira a mão, a dor volta. É uma coisa assim, só você tendo experiência, senão você não vai acreditar que é possível isso. Como pode só de colocar a mão passar a dor? Né? Deveria ser, chamar Jorei Passajá. Não tem remédio? Fazendo propaganda, não fiz propaganda do chocolate, fiz do... Você vai, não sei se, acho que é um líquido, não sei, espirra assim, né? Anestesia, na verdade. Jorei anestesia. Anestesia. Muito sim. É um milagre. Não, tem lógica. Tudo explicadinho. É uma ciência divina. Divina. Toxina que está machucando o nervo, né? Quando você ministra Jorei no lugar, e muitas vezes não é no dente, é acima, ou pode ser mais para cima, não sei, algum lugar. E você encontra, você procura com a pontinha do dedo assim, você procura, quando passa no lugar, imediatamente a dor para. Pelo menos comigo tem sido assim. Nunca mais fui dentista. Já tem, acho que quase um ano. Por aí, quase um ano. Tratamento dentário, Jorei. Não é uma maravilha? Além disso, o Jorei, ele tem um poder de reconstrução, de regeneração. Quem já leu aquele depoimento ultra milagre, né? Do pênis da criança que caiu, apodreceu, né? Depois, com o Jorei apareceu outro, novinho, né? Por que não? Né? É que, por exemplo, eu não faço Jorei muito assim, né? Poderia nascer cabelo, mas é engraçado, careca, né? Mas aqui na frente não para de crescer cabelo. Não fica careca essa parte aqui, porque é o lugar que eu faço mais. Se eu fizer mais para trás, acho que vai nascer aqui. É que aqui já cansa de fazer. É interessante, é regenerativo. Ele regenera. Então é um motivo, quem tem esse conhecimento sobre o Jorei, de muita gratidão, vai economizar muito com remédio médico, plano de saúde, plano odontológico, tudo isso. Isso tudo vira descartável na vida do messiânico. Você não tem a menor preocupação com isso. Tem pessoas que devido ao trabalho, você tem ali, você pelo contrato, você tem o plano. A pessoa tem o plano, mas não usa. Nunca vai. E não é que não vai quando, por exemplo, tem pessoa que poderia falar, vou fazer um check-up. Mas sabe que indo, você vai, alguma coisa vai ter. Todo mundo tem alguma coisa. Isso a gente tem que ter consciência. Todo mundo tem alguma coisa. Corpo do ser humano, o reverendo falava isso, cheio de bomba dentro. É cheio de muita toxina, tem. Fica endurecido. Você pegar todo mundo que morre e abrir, dentro é cheio de tumor, de coisa. Está cheio. Cheio mesmo. Há uns 10 anos atrás, o reverendo falava de uma pesquisa no Japão, que como se fosse agora, 10, 20 anos para frente, seja, ou agora, ou daqui a 10 anos, 50% dos japoneses iam ter algum tipo de câncer. Metade, de cada 2, 1 tem câncer. Não sei se já não está assim, talvez esteja, não faço ideia. Porque muita gente tem, mas nem sabe que tem.
não sabe. E acho que nesse aspecto o homem leva uma grande vantagem sobre mulher. Porque homem tem medo de médico. Eu sei por causa do meu pai. Meu pai tremia de medo de médico. Tinha medo. Minha mãe não, adorava. Que diferença. Porque medo dela era de acontecer alguma coisa. Por causa do apego. Ai, meus filhos, que vai ser? Meu marido, não sei, alguma coisa. Apego à vida, né? E o homem já é mais como tipo de caçador, né? De aventureiro, de destemido. Então não preocupa muito. Essa aí, deixa aí. Vai fazer o quê, né? A não ser caso que está muito, aí corre mesmo. Né? Mas a gente que tem o jorei, a gente faz prevenção, ou seja, auto-jorei. E quando está purificando muito e não consegue fazer auto-jorei, pede jorei. Às vezes a gente está purificando tanto que a gente não tem, o próprio psicológico atrapalha, a pessoa fica negativa, fica triste, fica deprimido, perde a fé, naquele instante fica sem fé, não é? Se não tem muita experiência com o jorei, perde a fé. Tem pessoa que já tem tanta experiência que ela está lá purificando muito, ela não pede jorei, fica lá, auto-jorei, e resolve, só com auto-jorei. Uma maravilha, né? Tá bom. Novamente, hoje, 19h30, quarta aula do livro. O tempo chegou, tá bom? Até mais tarde, se Deus quiser.